Stop recording. Não, que stop record, é para fechar isso aqui, estou misturando tudo. Então, senhores, estamos gravando. Vamos abrir primeiro com dúvidas, mas assim como eu falei na última aula, mas acabou que não teve diferença, acho que ninguém tem dúvidas sobre as listas. Vamos deixar as dúvidas para as listas para o fim da aula. Vamos, se tiver alguma. Então, pergunta sobre dúvidas, sobre o conteúdo do livro-texto, sobre as aulas, as últimas aulas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, né? Parece que não. Então, ninguém falou nada, então vamos em frente. Desculpe, agora tirar uma dúvida. Só para eu me planejar. Alguém vai fazer pergunta sobre lista? Tá, então, acho que não. Então, se lá no final da aula aparecer, a gente vê. Então, vamos lá, senhores. Na final da aula passada, a gente chegou até esse passo 3, que era consolidar os dois gráficos anteriores, e aí a gente obteve a figura 3. Está disponível no PDF na penúltima página do PDF, sendo que a figura 3 é bem parecida com essa que está no quadro. A pequena diferença é que aqui, nas notas de aula, a figura 3 é um A-chapéu, que eu chamei de A1. Tem razão para isso, que eu vou aproveitar esse gráfico para fazer os exercícios. A figura... Aqui teríamos um B-chapéu ao invés de B1, então aqui, ao invés de R1, era R-chapéu, e assim vai. Então, simplesmente eu mudei em inglês é o label, seria a identificação, a etiqueta, entre aspas, dos pontos de equilíbrio. Estou usando o número subscrito 1 ao invés de usar um chapéuzinho. Então, o que nós temos que fazer, conforme está dito ali no final da página 3, vamos fazer alguns exercícios. Nós temos 1, 2, 3 exercícios e a gente encerra esse tópico. Altamente provável, vou ficar surpreso, não consigo, que a gente vai encerrar isso vai encerrar nesta aula de hoje e já começar o próximo tópico. Bom, então vamos ver o que diz o primeiro exercício. O primeiro exercício envolve o seguinte: houve um aumento do déficit público, do déficit fiscal. Ou, que seria equivalente, porque a gente vai fazer aqui, uma redução do superávit fiscal. O governo tinha um superávit de 1% do PIB, agora passa a ter um superávit de 0,8% do PIB. O que acontece? Essa é a ideia aqui. Então, vamos ver como nós vamos ilustrar isso com aquele gráfico. E eu estou tirando... isso aí é um exercício que tem no próprio livro, página 393. Tá? Então, esse exercício 1 não foi criado da minha cabeça. Peguei do próprio livro. O 2 é o 3, está na página 395 do livro também. O terceiro também lá no livro. Então, estou discutindo 3 exercícios do livro. Isso é ilustrado com a figura 4. E, com sorte, não vou nem abrir, vou reproduzi-la, vou obtê-la aqui. Então, a ideia é assim, nesse exercício, você toma como ponto de partida esse gráfico que está aí, que, como eu disse, é essencialmente a figura 3, que a gente discutiu no final da aula passada. A única coisa que mudou é a caracterização, o símbolo que eu uso para identificar o ponto de equilíbrio. Na figura 3, eu botei um chapeuzinho em cima das variáveis, aqui eu estou usando o subscrito 1. Então, o ponto A1, que aparece no quadro agora, é equivalente ao ponto A-chapéu. A taxa de juros R1, nesta figura que está no quadro, é equivalente ao ponto R-chapéu. Então, estamos tomando como partida a figura 3. Então, suponha que tivesse caído essa questão na prova, a primeira coisa que você tinha que fazer era desenhar esses 3 gráficos. E lembrando que, conforme eu discuti na última aula, a posição desses gráficos é importante. Os 2 gráficos de cima tem que ser, conforme está ali, um do lado do outro, sendo que este eixo tem que estar perfeitamente alinhado com este eixo aqui. Por quê? Para ficar fácil você comparar essas taxas de juros. Se isso aqui é 5%, esta aqui também é 5%. Adicionalmente, este eixo do gráfico inferior perfeitamente alinhado com... Não, esquece. Desculpe, não. Este eixo vertical aqui,
do gráfico inferior, perfeitamente alinhado com este eixo vertical aqui do gráfico superior, tá? Por quê? Para garantir que as figuras no eixo, quando você marca um valor no eixo horizontal de um dos gráficos, por exemplo, que eu marquei o X1, projeta para baixo, então se isso aqui é 15, isto aqui também é 15, tá? Para ficar fácil comparar os valores em cada eixo. Alguma pergunta até aqui? Não? Então, o que acontece? Aumentou o déficit fiscal. O que acontece? Então, assim, então, o que a gente tem que parar e pensar nesse tipo de exercício, basicamente, se você fizer muitos exercícios com esse modelinho, daqui a pouco você já sabe, déficit fiscal, vou mexer em tal lugar. Mas se você não fez, tem que parar e pensar, vou decorar. Nunca é uma boa ideia decorar, porque, por exemplo, no período pré-pandemia, a prova, você decorava, a chance da memória falhar. Então, acho que é mais fácil ter um procedimento lógico. Pode ser um pouco mais demorado do que a decoreba. Decoreba nunca é uma coisa boa, apesar de não ser algo sem valor. É bom que a gente decore algumas coisas. Bom, isso também não é o que a gente vai discutir aqui, mas acho que, no geral, você tem que tentar... Perdão, colocando de outra forma. A menos que você vá usar algo repetidamente, como, por exemplo, tabuada, né? Essencialmente a gente decora, tem que aprender aquilo lá. Decorar não... Perdão. Decorar não é o melhor caminho. É melhor ter um procedimento lógico para resolver a questão que você imagina que vai aparecer na sua frente. Então, a ideia que eu vou fazer aqui, junto com os senhores, apesar de eu saber a resposta, vou tentar fazer de conta que eu não sei. Isso que eu me peço que os senhores não olhem também, se olharem, tentem esquecer. E eu vou tentar fazer de conta que eu estou fazendo uma prova, que eu sou aluno, que caiu essa questão aqui para mim, eu estou fazendo prova. Então, olha, basicamente, você tem que usar esse modelo e dizer o que acontece. Que modelo? Esse que está no quadro. Quando há uma elevação do déficit fiscal. Aí você começa a desenhar isso aqui, que é o ponto de partida. Talvez aí com isso, se você errar, você ganhe tempo, crédito parcial. Talvez aí o professor te atribua pontos, por pelo menos você saber qual é o modelo que se trata, que é a coisa mais comum que tem, às vezes em prova, você diz, responda tal pergunta usando tal modelo. Eu faço isso agora, inclusive, sempre. Por quê? Eu digo, você tem que responder a pergunta usando tal modelo. Mas por quê, professor? Bom, o que eu quero testar é o que o aluno aprendeu aqui na disciplina que eu estou lecionando, né? Então, assim, normalmente eu digo assim, olha, utilize o modelo ISLM. A gente não está discutindo aqui esse modelo ISLM, mas um modelo muito comum, muito discutido nos cursos de graduação em economia. Utilize o modelo ISLM para discutir os impactos de uma expansão monetária. Aí, se você não diz que utiliza o modelo ISLM, só diz, discuta os impactos de uma expansão monetária, coloca só essa questão, aí vem lá no dia da prova os alunos, gente que não tem muita noção do que aconteceu no curso, sai falando tudo, li no Marx, li no Adam Smith, não sei o quê, bota tudo lá. Não, então, assim, normalmente, pelo menos eu direciono já não será questão, eu quero que você use isso aqui, tá? Então, o ponto foi dito para você, tem que usar esse modelo que tem 3 gráficos, esse que vocês estão vendo na sua frente. O Menkel, se não fala na memória, chama modelo de 3 painéis. Esse não tem um nome. Por exemplo, o que eu falei um tal modelo ISLM, tem outro chamado modelo Mundell-Fleming, que é o modelo ISLM para economia aberta, tem modelo de crescimento neoclássico. Vários modelos econômicos têm nome. Este aqui não tem. Então, o Menkel é simplesmente modelo de 3 painéis. A primeira vez que eu vi esse modelo formalizado assim foi no manual do Menkel. Bom, então a gente tem agora... E aí, você desenhou isso está aí isso que você desenhou, esses gráficos estão no quadro, agora você tem que identificar o que vai acontecer quando há uma mudança no déficit fiscal. Então, aí, déficit fiscal... Acontece alguma coisa aqui? Vou te olhar isso aqui. Aqui não, porque essa curva, a demanda, decorre da demanda dos exportadores por moeda doméstica. Isso aqui está relacionado ao comércio exterior. Acho que isso aqui não me parece um bom candidato. Essa curva aqui, a posição, ela é determinada por esse valor. A posição dessa curva vertical aqui, a oferta. Essa oferta
subscrita L. A posição dela é determinada por esse senhor aqui, então, ao menos no primeiro momento, eu não começo deslocando isso aqui. A curva de investimento externo líquido está relacionada à propensão dos agentes a investirem no exterior, dos estrangeiros, dos brasileiros investirem no exterior, dos estrangeiros a investir aqui, então não me parece que seja também o caso dessa curva se deslocar. Aí na curva de investimento, olhando aqui para esse gráfico, não, o que a gente tem lá é o investimento, que depende essencialmente das expectativas privadas, do setor privado, das empresas, investimento de acumulação de capital fixo e parte, lembra que esse IT é igual a I mais IL. Então, se eu estou dizendo que isso aqui não mudou, esse aqui não está mudando, então o IT também não vai mudar. Resta a curva de poupança, e essa mexe. Essa vai se deslocar assim. Por quê? Na curva de... Essa é a chamada poupança nacional. Tem uma parte lá que é a poupança do setor privado, colocando assim, ICS, é igual a poupança do privado, mais a poupança do governo. E a poupança do governo é T menos G. Então, basicamente, estou na dúvida. Então, faz o seguinte, fixa o T e aumenta o G. O que acontece com a diferença T menos G? Ela cai, né? Então, veja, você está escrevendo um aumento no déficit fiscal, onde você manteve a quantidade dos tributos fixos e aumentou os gastos do governo. Então, o SG cai. Tá? Então, basicamente, a gente está falando que agora, dado uma taxa de juros, por exemplo, podemos até olhar para a própria taxa de R1, a poupança total do país agora vai ser menor devido à elevação do déficit fiscal. O governo, dizer que houve uma elevação do déficit fiscal, uma das consequências disso é que o governo tem uma poupança menor. Ou outra, mas dizer que o governo agora é ainda mais despoupador. Tá certo? Alguma pergunta até aqui, gente? Então, o que eu vou fazer, eu vou chamar esta curva, botar um subscrito nessa curva. Então, temos aqui a nossa situação inicial. Faltava um subscrito. E o que eu sei é que agora a curva S se desloca para a esquerda. Por que para a esquerda? Porque lembra, a ideia é que para uma mesma taxa de juros, pode até olhar para R1, que já está marcado aqui, fica mais fácil. Se antes as pessoas poupavam esse valor, agora tem que poupar um valor menor, tem que ficar à esquerda. Então, o deslocamento não tem que ser necessariamente esse que eu coloquei aqui. Até nas notas de aula eu coloquei paralelo, aqui não consegui colocar paralelo. E não precisa ser paralelo, é importante que fique à esquerda. E mais um ponto. Essas curvas que eu estou colocando aqui não precisam ser linhas retas, elas podem ter outro formato. O relevante é que esta aqui é decrescente, que esta é crescente, que esta aqui é decrescente, que esta aqui é vertical e que esta aqui é decrescente. E nem lembro como é que o manual do Menkel coloca, se ele coloca com linhas retas ou não. Mas porque a gente vai fazer aqui, por simplicidade, podemos usar linhas retas. Então, tem uma nova curva de poupança, que eu vou chamar de S2. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Alguma dúvida sobre o que a gente discutiu até o momento? Não? Então, o que acontece? Surge um novo ponto de equilíbrio aqui nesse gráfico, que eu vou chamar de A2. Aí tem esse valor aqui eu vou chamar de XD2, uma taxa real de juros que eu vou chamar de R2, e aí, gente, eu projeto este sujeito aqui para esquerda, desculpa, direita, deveria ter ficado horizontal essa linha, no quadro eu não consigo fazer, nesse quadro aqui, desculpe. Se você cair isso em prova, eu recomendo que as pessoas usem régua. E aqui eu quero escrever R2. Tá? E aí vem aqui. Então, aqui marco esse ponto B2 com o valor X2. E aí, então, agora aqui, ó, vou botar um 1 aqui nessa curva aqui, ó. Porque eu vi que ela vai se deslocar.
Acabei de perceber. Que aí a gente vai projetar esse valor x2 para cá, até chegar. E aí aqui a gente tem uma curva, uma reta vertical. Ops, caiu um pouquinho para a direita. A coordenação motora não é das melhores, como vocês podem ver. Ok. E aí esse ponto aqui eu vou chamar de interseção das duas curvas, chamar de C2. Bota a etiquetinha aqui, chama essa curva de SEL2. E aqui seria 1/Q2, tá? Então, eu recomendo fortemente que as pessoas utilizem régua, se você sabe desenho geométrico, chegou a fazer um curso de desenho geométrico, aprendeu a desenhar paralela usando réguas e esquadros, pode usar, evidentemente, tá? Eu, quando era aluno, até no doutorado, eu ia para as minhas provinhas com régua e esquadro, fazer minhas provas. Perguntas? Acabou? Não. E agora sim. Eu estou com medo, hein? Estou nervoso. Por quê, professor? Porque eu vou conferir com o gráfico que tem nas notas de aula, figura 4, se não me falha a memória, ver se isso aqui é consistente com a figura 4. Yes! Tudo certo. Ou tem alguma diferença, gente? Acho que não, né? A diferença que tem é que aqui tem azul e tem o azul lá, é tudo preto, mas apesar do recurso da cor, é evidente que nas notas de aula está melhor, tá? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Não. Aí, beleza. Foi só fazer isso e tirei 10. Não. O que está faltando aí, que a gente já discutiu aqui nessa disciplina, que este professor chato sempre pede e tinha que ser feito na questão 2 da primeira prova, que só um aluno resolveu a questão 2, todo mundo preferiu fazer a outra questão. O que está faltando? Explicação do gráfico, com certeza, tá? Mas eu acabei de me dar conta, olhando as notas, falta mais uma coisa, antes de fazer a explicação do gráfico. Discutir os resultados, né? Evidente. Vamos lá, a gente olhando. O que a gente vê aqui? Olhando para os gráficos. Com as variáveis. A gente vê aqui, houve, só olhar para o gráfico. Uma elevação na taxa real de juros, então uma expansão do déficit fiscal tende a puxar a taxa real de juros para cima. Esse X diminui. Lembra que o X é o valor do IEL e também do EL. Então, a gente tem um delta IEL negativo e, consequentemente, como em equilíbrio IEL igual a L, um delta L negativo, tá? Temos uma elevação do sobre Q. Consequentemente, a gente tem uma queda do Q. E são essas variações? Sim. E isso é uma apreciação do câmbio real, tá? Delta R positivo, delta IL, delta L, ambos negativos, e um delta Q negativo. Ok. Perguntas? Então, essas 4 variações, estão aqui embaixo à esquerda, do quadro, por aqui, obtive a informação olhando para o gráfico. Falta a tal explicação do gráfico que a gente tem aqui. O procedimento é o mesmo. Fala das curvas iniciais, fala do equilíbrio inicial. Passo 1, fala das curvas iniciais. 2, fala do equilíbrio inicial. 3, desloca as curvas que precisam ser deslocadas. 4, acha um novo equilíbrio. 5, compara os equilíbrios. São 5 pontos. Então, vamos lá. 1, fala das curvas iniciais. 2, fala do equilíbrio inicial. 3, desloca as curvas. 4, identifica o novo equilíbrio. 5, compare os equilíbrios. São esses os pontos. O que acontece, que vocês podem ver no começo da página 4, que essa explicação é bem mais longa do que as que a gente tinha discutido nos tópicos anteriores. Por quê? Porque lá era um modelinho bem simples com um gráfico só. Aqui são 3 gráficos
E se não me falha a memória, que eu não me lembro exatamente qual é o conteúdo do texto, vamos ver agora, tem um vai e vem, às vezes, nesses passos que eu dou. Tá certo? Que, por exemplo, o que vai acontecer? Não sei, não estou nem olhando. Estou dizendo o seguinte: eu primeiro identifiquei o deslocamento da curva S aqui no. Cadê o mouse? Apareceu. Da curva de poupança aqui no gráfico superior esquerdo, da esquerda. Tá? Falando aqui. Esse deslocamento aqui, essa curva de poupança. Achei o equilíbrio para aquele gráfico, que ali é o mercado de fundos emprestáveis. Aí, depois desse novo equilíbrio, eu marquei o valor R2 no gráfico da direita, achei o ponto B2, o valor X2, e aí projetei para baixo, e aí que eu concluí que essa curva SL se deslocava. Então, mas a ideia, o princípio é o mesmo. Alguma adaptação vai ser necessária aqui, porque o esquema gráfico é mais complexo do que o que a gente tinha discutido nos tópicos anteriores. Perguntas até o momento? Professor, Fala. esse cenário, então, seria uma apreciação do câmbio real. É isso que acontece. Isso. Tem que incluir por exemplo, quando para o câmbio real e para o câmbio nominal é a mesma coisa. Quando você, por exemplo, a taxa real de câmbio aumenta, ou seja, o real passa, a nossa moeda brasileira, a taxa de câmbio aqui no Brasil passa de 5 para R$ 6 por dólar, o que acontece? Uma desvalorização, tá? Então, quando a taxa nominal aumenta, é que a moeda doméstica desvalorizou. Tá certo? E quando a taxa de câmbio diminui, por exemplo, ela passa de R$ 5 por dólar para R$ 4,50 por dólar, aí a moeda doméstica se valorizou. Ou aí, para a taxa de câmbio real, normalmente é mais comum utilizar os termos de apreciação e depreciação, tá? Então, aqui, como a taxa real de câmbio caiu, é que a moeda doméstica, em termos reais, se apreciou. Tá legal? Tá bom. Obrigado, professor. Então, vamos lá. Vamos ver essas explicações. Manter o gráfico ali no quadro e eu vou falando. Vamos ler. Então, vamos ver o que eu escrevi aqui. Na situação inicial, ou seja, antes do aumento do déficit fiscal, as curvas relevantes no mercado de fundos... Perdão, desculpa. Como é que o gráfico começa a ficar mais complicado, e bem, tem várias palavras aqui, né? Tem várias maneiras de você escrever a mesma coisa. Eu não tenho pretensão nenhuma de dizer que o que eu apresentei aqui é a melhor explicação possível. Tá? Mas, basicamente, possivelmente alguém pode... Não tenho dúvida que se o Machado de Assis estudasse esse modelo, tivesse vivo, né? Ele faria uma explicação melhor. Tá? Mas aí, duas coisas que eu quero falar agora. Quando cai em explicação na prova, tem que ficar bem redigido, ficar claro, mas não tem expectativa que a pessoa seja José de Alencar, ou Machado de Assis, ou Érico Veríssimo, nada, tá? Mas tem que estar com o português correto o suficiente para, pelo menos, eu não identificar erros. E a outra coisa é que aquele roteiro que eu apresentei, eu acho que é mais didático. Por exemplo, alguém poderia começar essa explicação dizendo: o equilíbrio inicial é o ponto A1, pois na situação inicial as curvas relevantes eram IT e S1. Eu não gosto, veja, eu troquei a hora. O equilíbrio inicial é esse, tendo em vista que as curvas relevantes no primeiro momento eram essas aqui. Eu não gosto, prefiro não fazer essa troca de hora. Acho que é mais. Para você estar dando aula explicando para os alunos, você diz: olha, as curvas que você tem que olhar relevantes agora são essas aqui. Então, o equilíbrio é esse aqui. Então, que inclusive o objetivo, como eu digo, isso aqui é de preparar uma explicação que fosse encaixar-se num bom livro de texto. Então, acho que, inclusive, você colocar na ordem lógica, ou seja, escrever na mesma hora, você não tenta trocar a ordem, colocar o sujeito no fim da frase, não, deixa isso para o José de Alencar, Machado de Assis e outros, tá? Aqui tenta fazer mais uma coisa mais simples, mais direta, que eu acho que a chance de o negócio ficar confuso ou ficar pouco claro é melhor. Fala, João Bernardo. Professor, eu gostaria só de fazer uma pergunta. O senhor começou a explicar essas alterações a partir da taxa de juros. Você poderia fazer um caminho contrário, tipo, por exemplo, mostrar como uma variação na taxa de câmbio pode alterar uma taxa de juros? Tipo assim, o fenômeno poderia ter sido ao contrário
poderia Não, não. de forma contrária ou não? Desculpe, só um ponto. Peço que você repita a pergunta depois que eu fizer o segundo comentário, tá legal? Pode ser? Tá, de boas. Tá, não, sei, eu peço desculpa, é que o segundo comentário é importante. Segunda coisa, gente, eu falei antes da primeira prova e vou repetir. Surgiu um pequeno problema que não existia antes do ensino online, não chega a ser um problema. Eu vou dizer, por exemplo, cair essa questão no ensino, não, na época da prova presencial, aí o aluno desenhava o gráfico, tinha que fazer a explicação dele. Nunca aconteceu de alguém me apresentar com uma explicação idêntica à minha na época do ensino presencial. E aí, o que aconteceu com o ensino online, que a prova do ensino presencial é com consulta? Aí, às vezes, a pessoa tenta copiar e colar, basicamente, só para não haver dúvida. Copiar e colar, que não é nem copiar e colar, que é basicamente só sair lendo e escrever. Suponha, inclusive, para facilitar, que eu colocasse exatamente essa questão. Aí você, tá? Exatamente essa, ó. Usa esse modelo e faz exatamente essa questão. Aumentou o déficit fiscal. Aí você escreve à mão exatamente a minha explicação, não. Aí não pode não, tá? A prova é com consulta, mas você não pode fazer cópia da resposta. Todo mundo entendeu o que eu falei? Alguém tem dúvida sobre isso que eu falei? Cópia de resposta não é, pelo menos aqui do texto, evidentemente, não é permitido. Então você pode ler isso aqui, mas aí você faz com as suas palavras. Aí já aconteceu uma vez também, mas não nesse contexto, o aluno falava, mas, pô, professor, o problema é que se eu faço com as minhas palavras fica pior do que aquilo que eu vi o senhor fazer. Não tem problema, tem que ser com as suas palavras, tá? Alguém tem uma dúvida sobre esse ponto de não poder, se cair uma questão dessa na prova, não pode simplesmente copiar ou fazer uma alteração, simplesmente trocar a ordem, que, por exemplo, se eu tivesse falado que aqui a gente fala elevação do déficit fiscal, né? Se eu tivesse falado uma redução do déficit fiscal, o exercício seria contrário. A curva de poupança se deslocaria para a direita, ao invés de se deslocar para a esquerda. Então, você poderia simplesmente ir trocando. Ó, aqui diminui, onde está diminui, aumenta, não. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta, tirar uma dúvida sobre isso? Então, lembrando, cópia ou troca da palavra, não. Você tem que apresentar o seu textinho. Tá? Bom, agora eu quero voltar para a pergunta de João Bernardo. Ah, professor, você não entendia a pergunta de João Bernardo. Você começou mexendo com a taxa de juros. Você não pode começar mexendo com a taxa real de câmbio? Se eu entendi corretamente, era essa a pergunta de João Bernardo, não era? Sim, era basicamente se esse fenômeno pode acontecer a mesma coisa ao contrário, entendeu? Então, se você pode falar que, ó, nesse caso seria diminuída a taxa de câmbio, não, aumentada a taxa de câmbio vai gerar um aumento no IL que vai gerar a mesma coisa, entendeu? Se o fenômeno seria inversível, ao contrário? Poderia ser, mas não nesse exercício. Deixa eu te explicar por quê. Eu acho que vai ter um exercício que vai fazer algo do jeito que você está perguntando. Mas não me lembro exatamente dos dois exercícios na minha frente. Mas deixa eu tentar deixar um ponto claro. Para a pergunta completa, a resposta completa para a sua pergunta pode ser um pouco longa, mas é melhor. Já claro, existe, quando você está existe a expressão, existem as expressões variáveis exógenas e variáveis endógenas na economia. E aqui, para a gente, você pode pensar o seguinte: você está mexendo com um modelo, as variáveis endógenas são aquelas que são determinadas pelo modelo, dentro do modelo. As exógenas são aquelas que vêm de fora do modelo. Então, deixar esse ponto aqui bem claro. Nesse modelinho bem simples aqui de oferta e demanda, aí aqui seria o ponto de equilíbrio, então aqui está aqui a quantidade de equilíbrio, e aqui o preço de equilíbrio. As variáveis endógenas são o preço e a quantidade, tá legal? Que são determinadas dentro do modelo. Variáveis exógenas, a renda dos consumidores. Custo das firmas, que se aumentar o custo, isso impacta a oferta e assim vai, tá? E o que nesses exercícios que sempre está acontecendo, aqui você pode dizer o seguinte: mexemos com uma variável exógena. Essencialmente, o exercício pode ser colocado assim: dada tal mudança nesta variável exógena aqui que eu estou falando, identifique o que acontece com as variáveis endógenas. Tá? Ok. Bom, até aqui tá ok a minha explicação, João? Tá ok.
Tô seguindo. Agora, olha então um ponto. Eu mexi com uma variável endógena e saiu analisando o modelo para descobrir o que acontecia aqui nos gráficos. E, por acaso, tendo em vista a variável exógena que eu mexi, o déficit fiscal, o que aconteceu foi o deslocamento aqui dessa curva, da curva S, curva de poupança. E aí mudou a taxa de juros. Aí eu analisei, aí cheguei à conclusão que isso impactava a taxa real de câmbio também, tá? Então, mexendo com essa variável exógena que eu mexi, que eu modifiquei, você vai primeiro identificar a mudança na taxa real de juros para depois chegar à conclusão que a taxa real de câmbio muda também. Vai ter que ser nessa ordem. Porém, eu posso mexer com uma outra variável exógena que tem um efeito na taxa real de câmbio e depois tem um efeito lá em cima. A gente vai ver mais à frente, tá ok? Mas neste exercício, você tem que achar, acaba que quando você está analisando, você identifica primeiro a modificação no R. Inclusive é importante, eu não estou dizendo aqui, olha, a taxa de juros mudou. Eu não estou fazendo isso porque a taxa de juros, não vou fazer, dizer assim, assuma que a taxa de juros mudou. Não vou fazer isso porque a taxa de juros é endógena, é determinada dentro do modelo. Então eu tenho que mexer com uma variável endógena para que isso tenha um impacto sobre as endógenas. Tá legal? Eu respondi, João. Sim, entendi. Ok. Então vamos ver a gloriosa explicação do gráfico aqui. Mais longa do que eu gostaria, mas não consigo também fazer muito mais curto. Então, o que eu escrevi? Na situação inicial, ou seja, antes do aumento do déficit fiscal, as curvas relevantes no mercado de fundos são IT e S1. Então, por exemplo, até pelo jeito que eu estou escrevendo, fica claro que eu estou assumindo que o leitor sabe que este gráfico aqui é o gráfico referente ao mercado de fundos. Se quiser, pode dizer o mercado de fundos emprestados, não pode dizer só mercado de fundos. Podemos, então, observar que o dito mercado se equilibra no ponto A1, sendo que a taxa real de juros de equilíbrio é igual a R1. Todo mundo está me acompanhando até aqui? Sim. Aí eu digo, como a taxa de R1 está associada ao ponto B1, aí o pressuposto também é que o leitor está lendo a explicação e olhando para o gráfico. Então, quando você fala B1, a pessoa vai ser capaz de olhar e achar o ponto B1. Tá? Podemos, então, concluir que o valor... E que ela sabe do que se trata isso aqui, isso aqui é a curva de investimento externo líquido. Podemos, então, concluir que o valor inicial do IEL é igual a X1. Tá? Assim sendo, a oferta líquida de fundos no mercado de câmbio para fins comerciais é dado pelo SLE1. Então, eu estou falando dessa curva aqui. Como a demanda nesse mercado é descrita por DEL, verificamos se o equilíbrio ocorre no ponto C1. Desta forma, a taxa real de câmbio é igual a Q1 no equilíbrio inicial. Tá? Então, isso aqui, fechando isso aqui, parando aqui, eu discuti curvas iniciais e equilíbrio inicial. E realmente, veja bem, eu cheguei aqui, falei curvas iniciais, aí eu falei do ponto A1, que era um ponto de equilíbrio. Porque eu preciso achar o equilíbrio aqui nesse gráfico, para jogar a taxa de juros aqui à direita, achar o valor do X, valor de equilíbrio do X, para em seguida conseguir achar essa curva aqui, né? Esse modelo tem essa característica. Então, não dá para fazer aquele roteiro que eu dei, tem que ser adaptado à natureza, às características desse modelo aqui. Tá? Então, basicamente, acha o equilíbrio no mercado de fundos, usa o equilíbrio no mercado de fundos para depois achar essa curva SL. Tá? Basicamente, você usa o equilíbrio no mercado de fundos, acha a taxa de juros, joga para cá, acha esse valor e aí que você acha a curva SL. Perguntas até aqui? Aí, então, depois que eu falei Q1 no equilíbrio inicial, eu digo o seguinte: devido ao crescimento do déficit público, ocorre uma redução na poupança do governo. Logo, a poupança nacional se contrai. Tal efeito, talvez já foi melhor colocar tal fenômeno, acho que ficaria melhor do que efeito, é ilustrado pelo deslocamento da curva de oferta no mercado de fundos de S1 para S2. Então, eu estou falando desse deslocamento aqui. Ó. O novo equilíbrio no mercado em questão ocorre no ponto A2, ao qual está associada a taxa de juros R2.
Por sua vez, essa taxa está associada ao ponto B2, logo o valor de IEL se reduz de X1 para X2. Consequentemente, a curva de oferta do mercado de câmbio para fins comerciais se desloca de SL1 para SL2. Desta forma, o equilíbrio desse mercado passa a ocorrer no ponto C2, ao qual está associada a taxa real de câmbio Q2. Ao compararmos os equilíbrios inicial e final, verificamos que houve uma elevação na taxa real de juros, pois R1 menor que R2, uma queda nos valores do IEL e EL, de EL e de EL, pois X1 maior que X2, e uma apreciação do câmbio real, pois Q1 maior que Q2. Aí eu menciono, achei uma apreciação cambial real quando há uma redução de Q. Tá? Perguntas? Não? Ok. Então, vamos fazer agora o segundo exercício. Cota de importação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar esse quadro todo. E acho que ainda está aqui no se eu der um Ctrl+V, acho que ainda aparece o que eu quero. Vamos ver. Isso. Então, o meu procedimento. Eu vou mexer com uma variável exógena e tentar identificar o que acontece aqui nesse gráfico. Mais ou menos, eu já sei tendo visto o exercício, o que vai acontecer, mas vou, de novo, faz conta que eu estou fazendo prova, já desenhei isso aqui, agora quero identificar quais curvas se deslocam. Então, o exercício diz o seguinte, é uma cota de importação, tá? Então, basicamente, o que é cota de importação? Os senhores já discutiram isso? Seja no curso aqui na FRJ, em outro momento na vida? Não, professor, eu nunca ouvi falar nisso, não. Então, eu te dizer, já ouviu falar da Lei de Reserva de Mercado de Informática que existia no Brasil? Também não. Não. Curiosidade, dos alunos presentes, quantos já ouviram falar da Lei de Reserva de Mercado de Informática no Brasil? Ninguém? Então vamos lá, gente. Agora, sim, em algum momento acho que na década de 80, estavam começando a surgir os computadores pessoais, a informática estava começando a se disseminar, né? Sei que é difícil para vocês acreditarem nisso, mas houve uma época que não existia computador. Ou, quer dizer, claro que houve uma época que não existia computador, né? Há 200 anos não existia, mas houve uma época que, quando eu tinha a idade de senhores, que essa ideia de ter um computador pessoal em casa era bem pouco comum. Então, hoje, assim, o computador é quase como uma geladeira, né? Quase toda residência vai ter um, né? Mais ou menos. Então, e não era só no Brasil, o resto do mundo também era uma coisa ainda relativamente escassa. Mas o computador era uma coisa tão incomum que existia até aquilo que... Isso os senhores já devem ter ouvido falar, máquina de escrever, né? Possivelmente. Inclusive, eu fiz um curso de datilógrafo, quando eu cheguei a tirar um diploma de datilógrafo. Então, existia a máquina de escrever, que você não tinha computador, possivelmente você não tinha editor de texto, Microsoft Word, algum equivalente para usar. Então, a informática estava começando a se disseminar, e aí olharam aqui o governo brasileiro, na época foi no regime militar ainda. Só não, a gente precisa que o Brasil precisa ter uma indústria de informática. Então vamos fazer o seguinte, para incentivar a indústria local, vamos proibir a importação de equipamentos de computadores. Eu quero comprar fazer um computador da IBM, que ela está disponível, ela está comprar, mesmo que eu pague caro, e importar. Proibido. Era o caso do limite de cota. A cota era 0. Tá? Você não podia comprar o bem. Então, assim, agora, trazendo isso... Então, a lei de reserva do mercado informático que existia no Brasil era essencialmente isso. Era proibido você comprar um computador que estava disponível no mercado norte-americano, no mercado europeu, tá certo? Se existia, os computadores que existiam, basicamente, existiam os produzidos pela indústria local e outros que eu vi na minha certamente eram contrabandeados, que era proibido você comprar o produto.
Nada como liberdade das pessoas fazerem essas. Não é que tinha uma tarifa de importação alta, não. Era proibido a efetuar a compra. Bom, então esse era o caso limite de cota, o caso limite da cota de importação. Que a cota de importação é simplesmente o seguinte: um dia o governo chega e diz, olha, esse bem aqui, por exemplo, batata, o Brasil vai importar no máximo 10 toneladas por mês, uma coisa, 15 milhões de toneladas por mês, sei lá o que é. Então, basicamente, o governo escolhe um bem ou um bem, aqui está falando de um bem, ou porque fosse vários, e diz o seguinte: este item de importação que o Brasil vem comprando no exterior, agora está proibido, só pode comprar até aqui. Mais do que isso, não vai entrar no país. Tá? Cota de importação é isso. Perguntas até aqui. Bom, então o exercício diz assim: o governo impôs uma cota de importação. Aí vamos supor que não seja muito claro para mim o que vai acontecer, que eu penso. Então, basicamente, as pessoas antes elas exportavam, o país importava 15 milhões de toneladas dos bens, agora vai poder importar só 5 milhões. A princípio, a poupança, acho que não, porque a poupança é determinada por outros fatores, que o investimento também não, essa curva, que basicamente o investimento, lembrando, é dado pelo I mais o IL. Então, isso aqui não tem por que ser afetado por isso, nem isso, a menos que tivesse uma hipótese. Olha, botou cota de importação para um produto que o país precisa para efetuar o investimento em capital físico. Né? Então, assim, que um país que estava tocando um grande programa de construção de rodovias e proibiram a importação do material necessário para pavimentar as rodovias. Aí teria um impacto. Né? Mas, tirando esse caso limite, o exercício não fala nisso, então vamos ignorar essa possibilidade. Então, nesse gráfico aqui à esquerda, nada acontece. Aqui à direita, eu já falei aqui do IL, acabei de apagar, nada acontece. Com sorte vai ter algo aqui, né? Vamos ver. Bom, se isso aqui, enquanto isso não mudar, essa curva fica parada aqui. E essa aqui? É aqui. Tá certo? Porque o que acontece com as exportações líquidas? Elas tendem a aumentar. Porque lembra, isso aí é por trás dessa curva tem o saldo exportações menos importações. Então, inclusive, é como se o país estivesse exportando mais. Pode até pensar, para matemática, para fins do gráfico, é a mesma coisa. Tá? Que veja bem, lembra, por trás dessa curva de DEL tem a diferença. Ele leva exportações líquidas, exportações menos importações. A redução nas importações faz com que o saldo exportações menos importações aumente. Então, matematicamente, dizer também poderia dizer está exportando mais. Tá? Então, essa curva deveria se deslocar para a direita. Aí eu vou pedir para algum aluno generoso conferir na figura 5 se é isso que acontece. Se está olhando lá na figura 5, que se a gente tem uma curva DL1 e uma curva DL2 à direita. Sim. Obrigado. Falta só o C2. Esse eu ainda não coloquei, vou colocar. Obrigado, Tamir. Eu só estava no momento preocupado com ter certeza que o deslocamento estava lá. Eu não queria olhar para não influenciar o resto da minha resposta. Poderia ser o papel que tem aberto e olhado, mas não quero ver os próximos pontos. Então, como alguém já observou, o que acontece aqui? Se nada mais acontecer, e assim, uma coisa boa, você pode fazer, às vezes fazer lápis, se quiser mudar, marca aqui que o ponto C2, a princípio aparece. E aqui aí alguém vai olhar, professor, esse C2 aqui tem que estar alinhado com isso aqui. Foi uma mera coincidência do desenho. Então, deixa eu até trocar para não influenciar as pessoas pensarem que tem que ser assim. Vou botar o 1 aqui. Vamos botar a curva mais próxima, que aí elimina aquela falsa expressão. Então, essa aqui seria a curva D. O diabo que agora eu estou com dificuldade de mais escrever aqui o D. Então, talvez aqui embaixo, fica assim.
EL2. Tá? Então, o novo ponto de equilíbrio aqui seria o ponto C2, com um valor 1 sobre Q2. Tá? Aí, agora o resto. Vamos ver. Aqui não muda, aqui não muda. E aí, gente, acabou. Graficamente, é só isso que acontece. Tá? Então, antes de eu continuar, agora eu vou lá olhar o gráfico que eu pedi para os senhores conferirem. Tá? A Tamir me deu a resposta. Figura 5. Sim, é só isso. Ah, não, tem pequenas coisas, já eu vou dizer o que tem aqui nas notas de aula que eu não coloquei ainda. Então, assim, isso é o que vai acontecer. Nas notas de aula, você vai ver que eu enfatizei aqui que coloquei assim, igual a B2, tá mais bem colocado, tá tudo na horizontal, assim, igual a B2. Foi a minha maneira de deixar claro que o equilíbrio inicial e final dos gráficos superiores, no gráfico aqui à esquerda não é aumentado e que chamado ponto B não se desloca. É uma maneira que eu achei de enfatizar ou realçar esse ponto, tá legal? Perguntas até aqui. Professor, fala. Então você poderia dizer que um aumento das importações altera a taxa de câmbio, mas não altera a taxa de juros. Exatamente. Então, inclusive, se eu falasse, olha, o governo... Inclusive, eu fiz isso no final da aula passada. Um programa de incentivo às exportações, a análise gráfica seria a mesma. Tá? Do que esse da cota. Ok? Entendi. Tá? E agora, aqui, de novo, seria preciso fazer a explicação do gráfico. Essa eu não fiz, fica como exercício para os senhores. Tá? Agora, aqui vamos discutir só um ponto. Olha que coisa. Isso é uma coisa importante, realmente. Interessante. Que muitas vezes tem alguns exercícios que foram que eu pedi para os senhores resolver lá do MEC, que ele explora essa questão. Que muitas vezes diz, não, para o país exportar mais... Não, desculpa, para aumentar o saldo comercial, vamos incentivar as importações, as exportações. Ou vamos proibir, ou vamos dificultar as importações para melhorar o saldo comercial. De acordo com esse modelo, no longo prazo, o saldo comercial não muda, mas algumas coisas mudam. Que aqui, efetivamente, vamos lá, o que está acontecendo? A gente tem... desculpa, só colocar aqui os efeitos, que eu acabei não colocando, né? Escrever aqui. Vamos lá, o delta R igual a 0, tá? Delta EL igual a delta IEL, ambos nulos, tá? E teve um delta Q, 1 sobre Q cresceu, então Q caiu. Espero não estar confuso. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Botei, acho que depois que eu fiz a chamada para o gráfico. Tá. Desculpa, vamos só ver a discussão, que os comentários que fiz no final da página 4. A curva DL se desloca para a direita, que para o mesmo valor de Q haverá um crescimento das exportações líquidas, por conta da queda das importações. Resultados, delta R igual a 0, esse mesmo delta Q negativo. De novo, uma apreciação do câmbio real. E importante, as exportações e importações caem pelo mesmo valor. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Veja bem, esse delta Q aqui, negativo, ele puxa as exportações para baixo. Tá certo? Que assim, porque quanto maior o Q, mais o país exporta. Quanto menor o Q, menos o país exporta. Então, isso aí puxa as exportações para baixo. Porque, lembra que isso aí, a taxa real de câmbio é um preço relativo entre os bens importados e domésticos. Então, você pode lembrar aqui, ó. Basicamente, você pode até dizer, isso aqui fica constante, é como se eu tivesse aumentado o P, os bens domésticos ficam mais caros. Tá? Então, o país passou a exportar menos. E eu sei que as importações caíram. Como que eu sei? Porque o governo colocou a cota. Não, é um pouquinho, tem que um pouquinho mais complicado, porque, veja bem, a cota puxa as importações para baixo. Porém, assim como esta queda no Q puxa as exportações para baixo, ela tende a puxar as importações para cima. Então, você tem a cota puxando as exportações
Desculpa, a cota puxando as importações para baixo, mas a queda no que gerando uma força para que elas cresçam. Por quê? Porque agora, como os bens domésticos ficaram relativamente mais caros, as pessoas tendem a comprar mais no exterior, por exemplo, dos bens que não foram afetados pela cota. Pode interpretar assim. Ora, e aí, então, como é que você sabe qual domina? Eu sei qual domina pelo seguinte: como o EL não mudou, a diferença exportação menos importações também não mudou, tá claro? E como eu sei que este sujeito que caiu, as importações têm que cair pela mesma magnitude, tá legal? Então, efetivamente, a cota ela acaba reduzindo, tem o efeito final, depois você leva em conta já a mudança na taxa de câmbio, de puxar as importações para baixo. Porém, as exportações caem pela mesma magnitude. Tá ok? Perguntas até aqui? Não? Então, a gente vai fazer o próximo exercício. Fuga de capitais. E, inclusive, dependendo do livro que você for olhar, se em inglês vai ter a expressão sudden stop, parada súbita. O que quer dizer isso? Não, é mais fazer com ele. De repente, o fluxo de capitais para o país cessa. Um grande exemplo que existe disso, que eu lembro, aumenta da década de 80, quando houve a crise da dívida externa da América Latina e de outros países do terceiro mundo. A história é mais ou menos a seguinte, dependendo os textos contam mais ou menos, tem mais ou menos essa exposição. Quando houve o choque do petróleo o choque de petróleo na década de 70, isso afetou negativamente vários países que eram importadores de petróleo, por exemplo, o Brasil. E aí, isso piorou, eles aumentaram o seu déficit comercial e eles financiaram esse déficit comercial, aumentando o seu endividamento externo, porque também as taxas de juros estavam relativamente baixas. Aí, na década de 80, a Reserva Americana, Reserva Federal dos Estados Unidos, puxou a taxa de juros para cima. E aí e o ponto é que muito desses empréstimos têm taxa de juros variáveis, a cada 3 meses, a cada 6 meses, as taxas de juros têm que ser repactuadas. Não é que são repactuadas, parece que não é isso. Basicamente, olha qual foi o comportamento da taxa de juros e por um período de 3, 6 meses, a taxa de juros vai assumir um novo valor até ser novamente reajustada. Então, são empréstimos com taxas flutuantes, por exemplo, tem a chamada LIBOR, que é uma taxa de referência do mercado britânico, londrino. Outra coisa que pode acontecer também, muitas vezes, os devedores não pagam o chamado principal, eles pagam juros, e quando chega a hora de pagar o principal, eles pegam um novo empréstimo. Isso chama rolar a dívida, é uma coisa absolutamente natural. O problema, então, mesmo que o país tivesse empréstimo com uma taxa de juros fixa, quando chegasse a hora de fazer a rolagem, ia ter que rolar com uma taxa de juros mais elevada. E aí, quando a subida da taxa de juros, vários países ficaram inadimplentes com as suas obrigações externas. O primeiro país da América Grande, relativamente, economia relativamente quebrada, possivelmente o primeiro foi o México, então falha a memória, setembro de 82. Em seguida, a Argentina também decretou moratória da dívida externa e depois o Brasil. Tá? O Brasil, em novembro de 82, estava... Se não decretou uma moratória, estava ali na porta, foi pedir auxílio ao FMI, a negociar com os credores internacionais, e assim vai. Então, naquela época, com a inadimplência dos países da América Latina, também houve o chamado substop. O capital parou de vir para a América Latina. Então, às vezes, as pessoas associam a chamada... E muitas vezes, não é só que o capital para de vir. Quando ele para de vir, quem tem já de recursos dentro do país tende a tirar. Por quê? Fica preocupado que, devido à situação, um dos motivos que a situação que se desenhou,
é que os governos venham a impor restrições à saída do capital, então quem tem o dinheiro planejava manter no Brasil por mais 6 meses, um ano, fica preocupado, é melhor tirar agora, antes que tenha uma medida mais forte do governo, uma coisa desse tipo. Tá? Então, nós vamos discutir aqui o que acontece numa situação de fuga de capitais, usando aquele modelo com os 3 gráficos, que se não falha, como eu disse, não falha a memória, o Mencken chama de modelo de 3 painéis. Perguntas até aqui? Então estamos partindo da mesma situação. Tá? E vamos aqui lembrar, esse graficamente é um exercício difícil. Então, você pode interpretar que essa fuga de capital é menos recursos estão vindo do exterior para o Brasil, ou, simultaneamente, os brasileiros estão mandando mais recursos para o exterior. Tá? É isso. Então, para uma mesma taxa de juros, se a taxa de juros ficasse no patamar R1, o valor do IEL teria que aumentar. Basicamente, o estrangeiro não quer mais trazer dinheiro para o Brasil, os brasileiros são nervosos, quem tem condição de mandar seus recursos para fora vai tentar mandar. Então, a gente está dizendo que essa curva aqui, então vou colocar um número nela, ela tem que se deslocar para a direita. E por aí, por exemplo, para a mesma taxa de juros, como é que eu sei que é para a direita? Que, por exemplo, para essa taxa de juros R1, o valor do IEL, ao invés de ser X1, seria esse valor aqui, ó, tá? Então, mas o que acontece? Mas não é só isso que acontece, tá? Aqui que vem a parte graficamente difícil. Aqui, esse é um exercício, eu não me lembro quanto o Mencken enfatizou esse ponto. Por quê? Então, desculpe, onde eu usei entrar na parte difícil. Alguém quer fazer uma pergunta no que aconteceu até aqui? Quero, eu não entendi direito. Vamos lá. Não entendi direito. E aqui só uma coisa, eu chamei de IEL1, é IEL2, né? Deixa eu trocar a posição dessa etiqueta aqui. E esse nome, IEL2. A fuga de capitais. Estrangeiros não querem, reduzindo o ingresso de recursos de estrangeiros no Brasil. E brasileiros também mandando mais recursos para o exterior. Então, para a mesma taxa de juros, real de juros, o valor, o saldo do IEL tem que aumentar. Se era 10 bilhões, agora passa para 20 bilhões. Ok? Até aqui, ok, João? Sim, eu acho que sim. Então, vamos lá. Olhando aqui. Aí eu digo, uma das coisas que a gente precisa ter é um deslocamento para a direita da curva IEL. Por quê? Porque se isso aqui era 20 bilhões, agora com a taxa R1, o valor do X, se a taxa permanecesse em R1, precisará ser maior do que 20, algo como 30, ou seja, o que é relevante para a gente, um valor à direita do X1, tá legal? Então, a nova curva tem que passar aqui à direita. Por que eu sei que ela, então, é à direita? Vamos conferir. Porque, assim, se eu pegar aqui o R1 projetar, eu acharia o ponto B2, um ponto, que eu não vou descobrir, não é o B2, tá? Um ponto aqui, ó. E aí teria um valor maior que X1, ok? Vou projetar isso aqui, ó. Teria um valor aqui, ó, maior que o X1. Tá legal? Uhum. Inclusive, se eu colocasse a curva aqui à esquerda, eu estaria falando que o saldo cai para a mesma taxa de juros. Não é isso, tá? Ele aumenta. Então, até aqui, o deslocamento da curva IEL para a direita. Alguém quer fazer uma pergunta? Agora que vem a parte difícil, que lembra que a curva IT é dada por essa soma aqui, ó. Então, assumindo que isso aqui não seja afetado, e poderia até dizer que tem algum efeito sobre isso aí, mas vamos ignorar. Vou deixar o exercício simples. O IT aumenta. Tá? Então, a mesma coisa, o R1, dado a taxa de juros R1, o IT, o investimento que assumir esse valor aqui, ele terá que ter um valor maior. Então, vai ter que ter uma nova curva IT aqui à direita. Ok? Então, o aumento dessa fuga de capital, ela desloca a curva IEL para a direita.
e desloca a curva IT para a direita. Tá? Aí vem o truquezinho que eu não está escrito nas notas de aula. Por favor, anotem. Um pequeno detalhe aqui. Que aí eu não sei se, às vezes, esse detalhe que eu vou falar, que tem um ponto importante, tem uma questão matemática aqui, ou econômica, lógica aqui. Se não for feito direito, talvez faça diferença na resposta final. Então, eu vou ter certeza que eu vou pelo menos tentar fazer corretamente. E 99% de certeza que, inclusive, quando eu fiz esse gráfico aqui, e eu fiz um esforço para que isso ficasse correto. Tá? Porque suponha que eu estivesse fazendo a prova e eu estivesse com uma régua, tá legal? Usando régua mesmo, com escala. Não é só a régua que me vai passar a linha, não, com uma escala. Aí eu medisse essa distância aqui, ó, do ponto B1 para esse ponto que eu estou marcando aqui. E isto aqui tivesse 1 centímetro, ou 2 centímetros, um valor qualquer, 2 centímetros. Todo mundo está me acompanhando até aqui? Eu teria que vir aqui, neste gráfico, olhar para esse ponto e marcar a mesma distância que aqui eu vou tentar fazer visualmente, tá legal? Basicamente, tentei fazer com que essa distância aqui seja igual àquela distância ali, tá ok? Isso é o que eu estou tentando fazer graficamente. Não sei se fui bem sucedido. Talvez se eu ficasse aqui mexendo com cores, estivesse fazendo uma linhazinha horizontal, vermelha, não sei o quê, desse para fazer. Eu acho que não faz sentido a gente alocar o tempo para isso, mas se você estivesse fazendo com régua, isso seria um ponto importante na hora que você fazer. Mas aí agora você vai perguntar, por que, Alexandre, que você quer que ou seja, colocar assim, agora deixa eu desenhar a curva aqui, a nova curva IT. Então aqui seria a curva IT2. E esse aqui passa a ser, bota o númerozinho 1 aqui. Aí você pode perguntar, mas por que você quer que essa distância do ponto A1 até aqui e a distância do ponto B1 até aqui seja a mesma? Vamos lá. Pensando assim, digamos que aqui, lembra que isso aqui, na curva IT, a gente tem a soma dessas duas, I e L. Aí supõe que no ponto A1 o I fosse igual a 5 bilhões, sei lá o que, não interessa qual é a unidade. Neste ponto, que temporariamente eu vou chamar de Z, qual seria o valor do I? Seria 5 também. Que eu estou medindo assim, a curva, basicamente, pode interpretar assim, esta curva IT, ou reta IT, é a soma de duas outras. Então, eu estou dizendo o seguinte, a curva I subjacente à curva IT não foi afetada. Então, se para esse R1 aqui, o I é igual a 5, na nova curva IT, que é a curva IT2, o I também é igual a 5. Tá? Então, essa diferença que tem aqui, que seria, digamos, como eu falei, tivesse medido 2 centímetros, esse ganho de 2 centímetros na variável XD é devido única e exclusivamente à variação do IEL. E por que tem que ser assim aqui nesse gráfico? Porque esse ganho de 2 centímetros aqui, ó, esse deslocamento de 2 centímetros, seria devido à variação do IEL se o R ficasse constante. Porque aqui você só está mensurando o IEL. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Quer que eu repita a explicação? Ninguém vai pedir para repetir? Mas por que essa precisão? Porque dependendo de como isso for feito, talvez faça a diferença. Vamos terminar o exercício, aí eu tento ignorar esse ponto e ver se faz diferença. Tá? Bom, então agora eu vou aqui, vou tirar as coisas que eu coloquei adicionalmente.
Isso, pedaço aqui eu vou apagar então assim, porque agora o Ctrl+Z aqui tem uma memória finita. O Ctrl+Z não é todos os... Tem uma hora assim que o Ctrl+Z para de funcionar. Então, vamos lá. Quando eu fiz esse gráfico aqui, eu tentei fazer de forma que... Deixa eu ver esses dois deslocamentos. Não é L, desculpe. E T2. Essa distância aqui fosse igual a essa distância que aqui está. Aí o que acontece aqui? Aí aqui a gente acha o ponto que eu vou chamar de A2, associado a ele está a taxa R2, e aqui eu tenho um novo valor x2, tá certo? Aí a gente vem para cá. Ops. E aqui é SL1, né? Então, aqui teria uma nova reta associada a ela, o mesmo valor x2. Esse aqui seria a curva SL2. Aqui seria o ponto C2, que ficou muito próximo, perto de nas notas de aula está melhor, não tenho dúvida disso. E aqui, então, 1 sobre Q2. Então, o que a gente tem? Tem uma elevação na taxa real de juros doméstica, no Rzinho. Só olhar para o gráfico que a gente vê aí. Aqui, eu esqueci, aqui é o R2, né? Desculpe. E aqui, B2. Tá? Você tem um delta IL positivo, um delta L positivo, e um delta Q, 1 sobre Q caiu, então Q aumentou. Perguntas, senhores, até aqui. Ok, antes de eu ainda tenho algo para a gente discutir aqui, que eu falei, acho que vai ficar claro por que eu tinha que ter essa, entre aspas, preciosismo, eu falei, essa distância aqui, ó, ser igual a essa aqui. E eu mencionei aqui. Não, vamos primeiro conferir o gráfico. Permitam só olhar o gráfico, figura 6. Faltou, ó, desculpe, agora que eu vi aqui, ó. Deveria ter marcado isso aqui, ó, XD2. Eu acho que tudo que tem nas notas de aula tem ali. Então, os gráficos, tentei, na medida possível, fazer com que fossem iguais. Peço, nem vi nas notas de aula da melhor. Tá? Então, agora voltando para a página 5, eu disse, importante, ocorre uma queda no investimento doméstico também. Como é que eu sei que o investimento doméstico, acumulação de capital, novas fábricas, novas rodovias, cai? Por conta da elevação no R, que existe uma relação decrescente entre o I e o R. Quando a taxa real de juros cresce, o investimento doméstico cai. Tá? Fica mais oneroso se você financiar uma expansão da sua capacidade produtiva. Você é uma empresa que quer aumentar a fábrica, vai ter que pagar uma taxa de juros maior. Então, isso tende a reduzir os projetos de expansão das firmas. Perguntas até aqui? Então, agora, eu vou tentar ilustrar. Desculpa, então, só para navegar. Antes de eu ilustrar, essa fuga de capitais para o país é ruim. Por quê? Uma das coisas que acontece é o aumento da taxa real de juros e o investimento doméstico cai. Possivelmente, isso está fazendo com que a economia desacelere. Tá certo? A economia, provavelmente, com um período transitório, vai ter uma recessão. Inclusive, com a crise da dívida externa, México, Argentina, Brasil, todos esses países entraram em recessão na década de 80. Tá? Perguntas? Bom, agora aquele ponto. Quando eu desenhei esse gráfico, tentei, na medida possível, fazer com que essa distância aqui fosse igual àquela ali. Suponha que eu não tivesse tido este cuidado e tivesse simplesmente, vou usar aqui em vermelho, jogado
melhor, desloquei a curva IEL para a direita e não me desse conta dessa sutileza matemática, que o deslocamento, essa distância horizontal aqui tem que ser igual a essa outra aqui. E eu simplesmente, ao desenhar o deslocamento da curva IT, eu colocasse a curva IT2 aqui, ó. Tá? Então, a minha curva IT2 passasse aqui, ao invés de nesse local que eu coloquei, que é o local, abre aspas, correto, fecha aspas. Eu acharia um ponto de equilíbrio aqui, a taxa de juros estaria associada a essa altura aqui, né, que basicamente projetaria aqui para a esquerda. Tá? Então, teria uma taxa que eu chamo aqui de R'. E aqui, aí quando eu trouxesse ela para cá, o que eu ia concluir? Que o IEL ia cair. Hein? Tá? Eu iria errar o exercício, ficaria errado. Mas o problema é que, como eu te falei, quando eu usei essa curva, usando essa curva vermelha, eu ignorei o fato que essa distância aqui, claramente, visualmente é trivial, né? Claro que essa distância aqui, ó, é muito maior que a distância de B1 até esse ponto aqui, né? Tá? Eu ignorei, me enganei, não teria me dado conta que a distância da necessidade quando você faz o deslocamento das curvas, ter essa distância horizontal ser igual a essa aqui, tá? Se não levar isso em conta, você pode errar o exercício, né? Ok? Então, por aí, essa questão é a típica questão que você quer fazer usando régua com escala. E na hora, às vezes, quando você estiver explicando, depois você faz a explicação do gráfico, fazer uma nota lá embaixo. Olha, professor, se não ficou claro, aquela distância ali, que naquela posição ali do gráfico, tem que ser, aquelas distâncias têm que ser iguais. Tá? E eu posso estar errado, mas eu acho que o meu amigo Menkel, que página 397, ele nem alerta para essa sutileza no livro-texto. Agora eu não lembro. Não alerta e digo para vocês, hein? Podem olhar a figura 7 do Menkel, tá? Na página 397, é o equivalente da nossa figura 6. Do jeito que está ali, não está bom, não. Porque visualmente você olha, você vê que esse deslocamento aqui é mais intenso do que o deslocamento no outro gráfico. Não foi intenso o suficiente para gerar um erro. Que basicamente, se eu colocasse ainda, por exemplo, aqui, aí a taxa de juros não ia subir tanto, ainda teria uma queda. Ah, não, aqui já tem uma queda, né? Então, tem que ter aqui, com esse desenho, aqui já tem uma queda. Tá? Então, e claramente, ele aumenta, né? Assim, ó, isso, aumenta. Tá? Então, o gráfico do Menkel não levou em conta essa sutileza. Tá? Ok? Perguntas? Então, vamos em frente. Encerramos o tópico 6. Podem fazer toda a lista referente ao tópico 6. Vamos agora iniciar ao tópico 7. E agora não estamos mais usando o manual do Menkel. Isto que eu estou fazendo aqui é baseado no manual, no tópico 7, no manual do Krugman-Obstfeld, mas eu não acho que alguém tem que procurar o manual, não vejo necessidade. Basicamente pode seguir só pelas notas de aula. É baseado, mas bando de coisa lá tem no texto, eu não discuto. Então, deixa eu só achar que eu abri tópico 7. Então, 6 estou encerrando, abrindo aqui o 7. E até o seguinte, eu digo, a seção 7.3 do documento, que é a última seção, é baseada no capítulo, tem um modelo baseado no modelo que é um modelo do que tem no Krugman-Obstfeld, tá? A seção 7.1 e 7.2, não. Então, nós vamos começar.
começar a falar da determinação da taxa de câmbio. E o primeiro tópico são o que eu chamo de preliminares. Como a gente já falou aqui, que a taxa nominal de câmbio eu chamava de preço relativo entre duas moedas, que eles chamam de taxa nominal de câmbio. Por exemplo, R$ 5 por dólar, $2 por €1, isso é a taxa de câmbio nominal. Preço de uma moeda em termos de outra moeda. Tá? Aí eu digo o seguinte, ignoraremos aqui o spread entre as cotações de compra e venda. O que é isso? Por exemplo, se você entrar numa casa de câmbio, tem lá a cotação de compra e venda, ou ele diz, compro o dólar a 5,50 e vendo a 5,60. Tem uma diferença, digamos, de 10 centavos. Essa diferença de 10 centavos é o chamado spread entre as cotações de compra e venda. Perguntas até aqui? A gente vai ignorar a existência, a gente sabe que no mundo real existe spread, vamos ignorar. Já está uma taxa de câmbio só. Mas porque o spread, o cara está lá ganhando dinheiro nada. Não, veja bem, uma taxa de câmbio, uma casa de câmbio, o banco, eles dão tem toda uma estrutura ali. Por exemplo, uma coisa assim, uma casa de câmbio tem um quiosque, tem uma lojinha, para uma casa de câmbio em Copacabana, ou no centro do Rio de Janeiro, é uma loja, tem que pagar aluguel. Então, se o camarada comprar e vender o dólar pelo mesmo preço, ou as moedas sempre pelo mesmo, comprar pelo preço que ele vende, ela não vai ter como marcar com seus custos. Né? Então, a remuneração dos operadores de câmbio é justamente o spread. Então, eu digo, denote a taxa de câmbio real / dólar, aí eu coloco uma nota de pé de página. Não confunda as expressões taxa de câmbio, agora eu estou vendo aqui que saiu com um tio, né? Era para ser um chapeuzinho aqui. Tem um tio, era para ser um chapéu. Taxa de câmbio real e taxa de câmbio real dólar. Então, taxa de câmbio real é aquele o Q, a variável Q minúscula que a gente discutiu nos tópicos anteriores. E a taxa de câmbio real dólar é uma taxa de câmbio nominal. O nome da moeda brasileira atrapalha um pouco para quem está estudando economia pela primeira vez. Porque a gente tem taxa de câmbio real, e real também é o nome da moeda, mas parece, faz-se falar na taxa de câmbio real do peso, falar no México, que é peso, está comparando com o dólar, fala taxa de câmbio real do México, tem nada a ver com a moeda brasileira real. Então cria uma confusão com o real que aqui está, que é um conceito econômico, com a palavra real, com a palavra real que aqui aparece, que é o nome da moeda brasileira. Não tem como evitar esse problema, gente. Então, temos que conviver com esse potencial fator de confusão. Então, denote a taxa de câmbio real dólar por E. A gente já usou o E antes para denotar a taxa de câmbio quando a gente falou para ele no modelo monetário e balanço de pagamentos. Para que não sejam possíveis ganhos de arbitragem, é preciso que... então, botei pode tirar o então. A palavra então acho que não agrega nada aí, pode ser cortada. Então, próxima versão eu vou tirar. Para que não sejam possíveis ganhos de arbitragem, é preciso que a taxa de câmbio dólar real seja igual a 1 sobre E. O que você está falando, Alexandre? Então, vamos lá. Então, diz lá, o E é igual a taxa de câmbio dólar real. Aí tem um negócio. Já, digamos, facilitar, digamos que seja igual, eu usei aqui 4, tá? R$ 4 por dólar. Aí alguém chega e diz, a taxa de câmbio dólar real, então tem que ser 0,25, que é igual a 1/4. Ou seja, se a taxa de câmbio dólar real é igual a E, a taxa de câmbio... Desculpa, se a taxa de câmbio real por dólar é igual a E, a taxa de câmbio dólar por real tem que ser igual a 1 sobre E. Aí, isso é evidente. Não é tão simples, não. Aqui não é física. Aqui assim, trocou, você está invertendo a fração, você só troca as unidades. Então, se uma fração é dólar por real, a outra tem que ser real por dólar, e tem que ser o mesmo valor. Então, se tem aqui 4, quando você inverte, tem que ter 1/4. Não tão simples. Tá?
Então, vamos ver o que eu estou dizendo. Eu digo o seguinte, para que que se uma taxa de câmbio ou seja, real dólar é igual a dólar real seja necessariamente igual a 1 sobre E, ou seja, se a taxa de câmbio, a taxa de câmbio no Brasil é R$4 por dólar, o equivalente, taxa de câmbio dólar por real seria 0,25 nos Estados Unidos, 25 centavos de dólar nos Estados Unidos. Isso acontece desde que não haja ganhos de arbitragem. Supõe o seguinte, o que são esses ganhos de arbitragem? Primeiro tem que explicar o que é isso. Em uma operação de arbitragem, um agente compra e vende simultaneamente um mesmo ativo. Então, a ideia é, por exemplo, o agente descobre que ele pode comprar uma ação ou uma moeda estrangeira, por exemplo, o franco suíço ou o dólar, a um preço e revender a um preço que é melhor para ele. Ele tem um ganho só, compra e vende simultaneamente. Tá? Compra um dólar aqui, na mesma hora que está comprando um dólar a uma certa taxa, está vendendo o dólar a uma outra taxa e com isso ele ganha dinheiro. Como? Então, eu vou dar um exemplo. Suponha, a título de ilustração, que é igual a 4, ou seja, que aqui no Brasil a taxa de câmbio é de R$4 por dólar, e que em algum outro lugar do mundo a taxa de câmbio dólar real, até no próprio Brasil, que a taxa de câmbio seria igual a 1. Para evitar ganho de arbitragem, essa última taxa deveria ser igual a 0,25. Por quê? Vamos ver aqui no gráfico. Gráfico não, no quadro. Eu digo o seguinte, considere a seguinte estratégia. Venda $1. Então, a ideia é assim, você tem $1 em mãos. Você tem $1 em mãos. Aí você... Aqui faltou um S, né? Desculpe. Você vende o dólar, esse $1, e obtém R$4. Tá certo? Então, você começou com $1, agora você tem aqui em mãos R$4. Por quê? Porque se com a taxa de câmbio R$4 por dólar, você pode então trocar $1 por R$4. Agora que você tem R$4 em mãos, você se aproveita da outra taxa, que é dólar por real, que é igual a 1. Quando a taxa de câmbio de uma moeda para outra é igual a 1, você pode trocar uma unidade monetária por uma unidade da outra moeda. Então, agora você está com R$4 na mão e você pode, então, converter esses R$4 em $4, aproveitando aquela taxa igual a 1. Olha que coisa maravilhosa. Você tinha $1 na carteira, aqui, você trocou esse dólar por reais, e agora troca o reais de volta para dólar, e agora você passa a ter $4. Teve um ganho aqui de $3. Do nada. Tá certo? Então, agora, se isso fosse possível, ninguém ia fazer só com $1. Pessoas iam fazer com zilhões, muitos milhões de dólares, rapidamente. Pegaria dinheiro emprestado. Eu dizer assim, vou aproveitar, vou pegar dólar emprestado, dependendo, a menos que a taxa de juros seja muito alta, vou pegar dólar emprestado para fazer isso. Né? Então, efetivamente, se
dado que a taxa de câmbio no Brasil é E, a taxa de câmbio real, dólar é E, a taxa de câmbio dólar real precisa ser 1 sobre E, senão as pessoas saem ganhando dinheiro do nada. Aqui tem algumas simplificações, que pretende chamar de spread de compra e venda, que eu ignorei, tá? Mas daria ainda para fazer, só ficar a matemática fica mais complicado. E outro ponto que, assim como eu ganhei dinheiro aqui, entre aspas, eu falei, considera a seguinte estratégia, a pessoa pode perder dinheiro, tá? Não é difícil imaginar alguém bolar uma maneira de você perder dinheiro devido à diferença de taxa de juros. De taxa de não é nem diferente. O fato de uma taxa de câmbio dólar real não ser igual a 1 sobre E, enquanto a outra real dólar é igual a E, tá? Bom, dito isso, a gente vai assumir que essa hipótese, que isso não acontece, que não tem como haver esses ganhos de arbitragem. Que na hora que, a ideia é assim, na hora que surge essa possível ganho de arbitragem, os operadores do mercado financeiro detectam isso, começam a se aproveitar disso, e o ponto é que na hora que, por exemplo, na hora que todo mundo começa a trocar dólar por real a 1 para 4, aqui, nesse primeiro passo que eu dei, essa taxa de câmbio tende a cair. Na hora que todo mundo começa a querer comprar o dólar de volta aqui, essa outra taxa de câmbio tende a ir na direção oposta, basicamente isso tende a eliminar a diferença. Tá? Perguntas? Tem uma pergunta da Rafaela. Sim, a arbitragem evita isso. Que se isso acontecer, é possível haver ganho de arbitragem, Rafaela. Tá? Mas só deixar uma coisa, a arbitragem é assim, ao que acontece no mercado sem a intervenção de reguladores, do governo, basicamente é algo que acontece naturalmente com as interações dos agentes no mercado, tá ok? Entendi, professor. Mas como eu estava comentando, eu tinha percebido depois, mas a pergunta já tinha ido. Tá, tudo bem. Então, agora, qual é a importância disso? Por exemplo, se a gente fala que o mundo só tem 2 países, você só precisa pensar uma taxa de câmbio, né? Se só tivesse existisse Brasil e Estados Unidos, basta falar da taxa de câmbio real-dólar. A taxa de câmbio dólar real é o recíproco, tá? Ok? Aí no mundo com vários países tem um princípio semelhante, mas aí depois a gente vai discutir mais isso, tá? Então, agora o próximo ponto, com sorte termina essa sessão 7.1, que é curtinha. Agora a gente vai falar em taxas de câmbio cruzadas. Então, eu digo assim, denote a taxa de câmbio Libra-dólar por X e a taxa de câmbio real Libra por Y. Para que não sejam possíveis ganhos de arbitragem, a seguinte igualdade precisa ser respeitada. X igual a E sobre Y. Opa, vamos ver o que é isso. Lembra, E é real por dólar. Então, o que é X? Deixa eu tentar botar aqui o símbolo da moeda britânica. Permito simplificar e usar só o cifrão para a moeda americana, tá legal? Para escrever um pouco menos. O Y é a taxa de câmbio. Moeda brasileira, que eu vou usar o R aqui. R aqui quer dizer real, tá? Pela libra inglesa. É um símbolo parecido com isso. Não sei fazer muito bem. Peço desculpas. Eu acho que é isso aqui, é um L, né? O da libra inglesa, né? Acho que é isso, né? Então, vou tentar fazer melhor aqui. Que, afinal de contas, isso vai para o YouTube, né, gente? Não vão deixar isso muito feio assim também. O mundo inteiro vai ver lá, ó. Canal extremamente popular. Nós temos o canal mais popular do YouTube. Vou ficar milionário no YouTube. Né? Ok. Acho que esse aqui da direita ficou melhor. Vamos virar com aquele lá. E o E, a gente já falou, basicamente ali é real por dólar americano. Tá? Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, na expressão 1, a expressão 1 diz que X tem que ser igual a E
por Y, e observa que vamos checar as unidades que a gente faz em física no segundo grau. A gente teria aqui no numerador reais por dólar, o Y seria dividido por reais por libra, então isso aqui seria libra vezes libra por reais. Cancela. Ops, cancelei errado. O cifrão não corta. Cancela aqui. Então, isso aqui é a nossa unidade. Deveria ser libras por dólar americano. E é o que é o X, tá? X seria libras por dólar. Então, é mais ou menos, você pode usar a lógica de física, mas o raciocínio é um pouco diferente, tá? Então, o que eu digo agora é o seguinte. Agora, imagina o seguinte. A gente está dizendo que a taxa de câmbio libra-dólar está dada, a taxa de câmbio... Desculpa, perdão, vamos pegar as da direita que fica mais fácil. Está dada para a gente a taxa de câmbio real-dólar. Está dado para a gente a taxa de câmbio real-libra. A gente pode dividir uma pela outra para obter o que seria a taxa de câmbio libra-dólar. Ok? Obviamente, dada a expressão, posso inclusive pegar assim, por exemplo, poderia escrever, talvez fizesse mais simples aqui, o E teria que ser igual, perdão, qual é a real libra aí, o Y, na verdade. Eu poderia dizer assim, o Y teria que ser igual a E sobre X. Ou seja, pega a taxa de câmbio real-dólar, divide pela taxa de câmbio libra-dólar e você obtém a taxa de câmbio real-libra. Tá legal? Talvez fosse mais intuitivo colocar assim. Para o que a gente vai fazer aqui, tanto faz. Mas, assim, agora, não tem por que ser. Você poderia aqui ter isto aqui ser 8, isso aqui ser 4. Então, 8 sobre 4 é 2. Isso aqui ser 3. Pode ser que esteja comprando e vendendo, haja diferença. Vamos ver por que não deveria, isso não deveria... Ou por que essa igualdade, que eu chamei de igualdade 1, deveria ser respeitada. Eu dou um exemplo, ou seja, vou fazer operações de arbitragem, supor que ela não é respeitada e vou criar algumas operações, vou gerar ganhos do nada. Então, um pouquinho mais complicado do que o exercício que a gente fez antes, quando estava falando em E, 1 sobre E. A título de ilustração, como para ilustrar, E igual a 4, X igual a 1, Y igual a 2. Perdão, e a expressão 1, deixa eu colocar de volta aqui, é X igual a E sobre Y. Tá? X igual a E sobre Y. Se a expressão fosse respeitada, nós deveríamos ter X igual a 4 dividido por 2. Deveríamos ter X igual a 2. Então, eu coloquei, esse X igual a 1, esses três valores aqui não satisfazem a condição 1. Tá claro? Então eu digo, esses valores não respeitam a igualdade 1. E agora eu vou dar um jeito de ganhar dinheiro do nada. Faça algo do mesmo tipo. Começo aqui com $1. Tem $1 em mão. Aproveita a informação de que o real pode ser trocado a R$4 por ter uma taxa de câmbio real-dólar 4. Eu obtenho R$4. Tá? Ou seja, com essa taxa de câmbio aqui é 4, eu pego esse $1 e converto em R$4. Agora, com esses R$4, eu utilizo olha aqui para o Y, lembra que Y é a taxa de câmbio real-libra, eu obtenho 2 libras britânicas. Tá? Agora, com essas 2 libras britânicas em mãos, eu utilizo agora a taxa de câmbio X, que é a taxa de câmbio dólar-libra, ou libra-dólar, agora não me lembro, libra-dólar, tá? Mas o fato é que uma é 1, tanto faz, é uma aí. Tá? Então, eu posso, com esses 2 libras, usar aquela taxa, que tem uma taxa de câmbio dólar-libra igual a 1, ou libra-dólar também é igual a 1, eu converto essas 2 libras em $2. Cada libra vale $1, 2 libras valem $2. Então, o que aconteceu?
eu comecei com $2, $1 e agora eu tenho $2 em mão. Como? Converti dólares em reais, converti os reais em libras, e aí da libra eu voltei para o dólar. E ganhei $1. Obviamente você poderia fazer isso com 100 milhões de dólares e ali no fim está com 200 milhões. Tá? Então, essa ideia também de taxa de câmbio... cruzada, a ideia é assim, se você tem a taxa de câmbio real, dólar, e a taxa de câmbio dólar-libra, você combina essas duas e para obter a taxa de câmbio libra do real para libra. Tá ok? Perguntas? Bom, juntando esse ponto que a gente tinha discutido do recíproco, E e 1 sobre E, e isso aqui, o síntese da discussão é que você pode até... Imagina o seguinte... Os senhores já estudaram antes de vir para o FRJ a matriz, né? Matriz, aquele arranjo de matriz, por exemplo, N por N. Suponha que tem um mundo, existem N moedas no mundo. Então, você poderia pensar, listar essas taxas de câmbio numa matriz assim desse tipo. Aqui teria, no fim, teria E1N. Aqui embaixo, ENN. N1, N2, N3, com reticências. E aqui a gente teria E21, E22, E23, ENN, aqui reticências. Alguém que... Então, a ideia você poderia pensar assim, sendo que aqui na diagonal principal, isso aqui, todos os números da diagonal principal seriam iguais a 1, que é a taxa de câmbio, basicamente, cada índice aqui corresponde a uma moeda. É a taxa de câmbio da moeda 1 para ela mesma. Então, todas as taxas de câmbio da diagonal principal seriam igual a 1. Tá? Então, aqui você listaria todas as taxas de câmbio possíveis. Então, pensar no mundo com N moedas, você precisaria dessa matriz. Essa discussão que a gente teve aqui quer dizer o seguinte, você não precisa disso tudo. Basta você olhar, por exemplo, essa linha aqui. O E1 igual a 1. Então, a taxa de câmbio do dólar para o dólar é 1. Suponha que 1 seja o dólar, tá legal? Basta você olhar para isso aqui. Por quê? Suponha que eu quero saber a taxa de câmbio E21. Ora, pelo que a gente discutiu, o E21 é o recíproco do E12. Tá? E eu quero saber, agora eu quero saber a taxa de câmbio E23. Ora, da moeda 2 para a moeda 3. Eu utilizo as taxas de câmbio cruzada. Eu combino o E12 com o E3 e obtenho a taxa de câmbio da moeda 2 para a moeda 3. Então você pode interpretar o seguinte, se você fosse listar todas as possíveis taxas de câmbio no mundo com N moedas, você listaria toda a matriz. Mas, de fato, a informação que você realmente precisa é só esse pedaço aqui. O resto é redundante. Tá? Então, você pode até pensar, moeda 1 dólar, tudo que você precisa fazer na prática é o seguinte, cota todas as moedas em termos do dólar americano. Eu quero agora saber a taxa de câmbio do euro para o franco suíço. Pega a taxa de câmbio do euro para o dólar, do franco suíço para o dólar e combina, usa a ideia de taxa de câmbio cruzada, você obtém a taxa de câmbio euro para franco suíço. Mas eu tenho aqui a taxa de câmbio do dólar para o euro, eu quero do euro para o dólar, é o recíproco. Tá? Perguntas? Não? Ok. Então, próxima aula a gente entra nesse tópico 7.2. Perguntas? Dúvidas? Não? Tem certeza? Vou interromper. Fala, Bruna. Oi, professor, sou eu. Que você queria fazer umas te perguntas. Mandei o e-mail. Sim, ok. Só uma coisa. Mas, desculpa, além da Bruna, alguém vai fazer perguntas? Não? Então, a Bruna que disse que eram umas dúvidas que não necessariamente eram relacionadas à matéria, de economia, mas não necessariamente relacionadas à matéria que a gente está discutindo em sala. Você pode fazer as perguntas, Bruna, só uma coisa.
fica a seu critério. Você prefere guardar que fique no YouTube ou prefere que a gente gravar? Ou prefere que eu pare a gravação agora? Professor, tanto faz. Para mim, o que for melhor para o senhor. Não, para mim tanto faz também. Acho que eu vou interromper a gravação, que senão, às vezes, alguém vai lá, olha, pensa que é... Eu deveria identificar que não é mais matéria do curso, né? Mas tudo bem, parei. Ops, não. Eu apertei ali, mas agora...